Bom, amigos, muito boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade. Agradecer a oportunidade porque para mim é uma honra incontida debater um tema sobre o qual é objeto de muitas reflexões minhas. Não apenas porque de alguma forma, direta ou indiretamente, toca na minha esfera de atuação profissional, como também como espírita. O espiritismo, como penetra em todos os campos do pensamento humano, não fica alheio a nenhum tipo de debate, nenhum tipo de problematização e de reflexão que acontece no âmbito da Terra, da sociedade, das relações de um modo geral no mundo dos encarnados. É Allan Kardec quem diz que há uma ótica espírita sobre a qual podemos devassar os mais variados assuntos com a perspectiva, com a abordagem e com a ferramenta que o Espiritismo proporciona. E é por essa razão que para mim é uma honra incontida, portanto. Agradeço a Rebeca e Jane, em nome de quem eu também saúdo todos os trabalhadores e aqueles que estão à frente desse evento. Menciono as duas porque elas foram as que entraram em contato conosco. Cumprimento minha amiga Patrícia Lins, que vai dividir conosco aqui o trabalho, discorrendo sobre esse tema desafiante. E dizer da minha sensação de inibição e de até um certo constrangimento. Lamento a ausência, que certamente seria muito enriquecedora, da nossa outra amiga e colega, que iria fazer abordagem aqui da militância no movimento feminista, porque ela seria, de nós três, ouso dizer, aquela que tem maior autoridade para falar da militância no movimento feminista, porque é alguém que vivencia a prática no movimento feminista. Eu tenho colegas, tanto da minha profissão, como amigas, que participam de coletivos feministas, que estão atuando, mas é diferente de alguém que vivencia o dia a dia do feminismo, particularmente nesse contexto cultural da atualidade em nossa sociedade, poder falar aqui com autoridade maior, porque debate e reflete muito mais proximamente do que eu. Mas dizer que meu constrangimento e minha inibição não é só por isso. É porque, por razões óbvias, eu talvez seja a pessoa menos em condição de falar sobre feminismo. Por uma razão que não precisa nem explicar, porque é visível. Mas, ao mesmo tempo, eu congratulo o GELAC. Eu parabenizo o GELAC, porque um dos perigos de um tema como esse é a gente cair na armadilha que só mulher pode falar sobre feminismo. Essa é uma das armadilhas filosóficas e de raciocínio muito sérios. Porque se a gente for entrar por esse raciocínio e lidar com isso de maneira absoluta, a humanidade não vai nem dialogar mais. Porque só vai falar de algo aquele que vivencia a situação. Então não vai haver interlocução, não vai haver troca. Eu talvez seja a pessoa com menos propriedade de falar de feminismo, porque eu não lido e não sofro em sociedade. Não sinto o sofrimento direto de uma cultura misógina, patriarcal, falocêntrica, para utilizar uma expressão freudiana e psicanalítica, heteronormativa, preconceituosa, discriminatória. Eu não vivencio isso, pelo menos nesse âmbito. Então, eu não sofro as sequelas das quais o feminismo acusa e coloca como sendo algo perigoso e ao mesmo tempo deflagra e aponta como problemas em nossa sociedade. Eu não sofro. Mas eu parabenizo o GELAC porque talvez eu esteja em outro lugar simbólico sobre o qual eu também olho o fenômeno de um outro local, de uma outra posição e possa também contribuir com a reflexão. Porque se eu não sofro, por exemplo, o efeito de uma sociedade opressora, patriarcal e antifeminista, eu tenho irmãs, mulheres, eu tenho esposa, eu tenho mãe, e eu também vejo os efeitos do machismo na nossa sociedade, da discriminação com relação à mulher, da desqualificação quando o discurso é do feminino, quando uma mulher que fala, há uma tendência à desqualificação também, ou olhar o discurso da mulher como de menos. Então a gente não pode negar que existe sim ajustes que podem ser feitos na sociedade. O ideal feminista, a priori principalmente, deflagrou isso, apontou isso e colocou na mesa da sociedade a necessidade de a gente mudar a nossa percepção, os nossos valores, a ideia de que a mulher é de menos,
que a mulher é inferior quando se lida com determinados assuntos. Então, eu acho que esse é o lado positivo de um debate onde tem também um homem falando, porque é uma outra perspectiva, é um outro lugar que pode acrescentar, que pode contribuir e certamente aprender muito. Repito, se a gente fosse de maneira absoluta colocar para falar apenas aqueles que vivenciam determinadas questões, determinadas problemáticas, na minha área, por exemplo, um psiquiatra não poderia ajudar, por exemplo, um paciente com dependência química. A não ser que fosse um ex-dependente químico. E a gente sabe que na prática não é isso. Eu não preciso ter usado drogas para ajudar um paciente que esteja dependente químico. Eu não preciso ter passado pela situação para poder ser empático a ele. E é esse o ponto. É ter empatia pelo tema. É ter empatia pelo tema. Qualquer tema. Porque senão a gente não vai conversar. Porque a humanidade tem semelhanças e também tem muitas diferenças. E nenhuma experiência é única igual a outra. Então, eu acho que esse é uma primeira situação. E eu ia mais além. Se a gente for colocar esse argumento de maneira absoluta, só mulheres podem falar de feminismo, eu poderia dizer que as feministas não podem falar dos homens. Poderia me levar a esse raciocínio. Porque só sabe o que é ser homem os homens. Se eu fosse levar para essa conclusão. E não é verdade. Não é verdade. Não haveria, portanto, interlocução de temas. Então, eu acho que essa é a primeira introdução que eu faria. A segunda é o seguinte. Eu tenho um paciente, a maioria das pessoas sabe que eu trabalho com psicoterapia, com atendimento. Eu tenho um paciente que já é acompanhado por mim há alguns anos, uns 3 anos. E essa semana ele me trouxe uma novidade. O irmão dele mais velho assassinou a esposa. E ele trouxe todo o drama. Ele trabalha em psicoterapia, outros aspectos da vida dele. Era um homem que não tinha histórico anterior de agressividade. Já estava no 4º casamento, mas nesse casamento havia muitas brigas, ciúmes, etc. E ele acabou assassinando a mulher. Esse paciente é advogado, é da área do direito, e ele conhece, né, o meio jurídico. E me permitam usar as expressões populares que ele usou com o irmão quando visitou o irmão na prisão. Ele disse assim: velho, deixa eu te falar um negócio. Eu nem sugiro, nem recomendo que você gaste muito dinheiro com grandes advogados. Sabe por quê? Porque você vai pegar no mínimo 15 anos, se não 20. Sabe por quê, velho? Feminicídio. Feminicídio você é réu primário, mas é crime hediondo. Pode ter certeza que você não vai ver seus filhos, ele tem filhos pequenos do último casamento, crescerem. Você vai pegar 15 para 20 anos, no mínimo. Então não gaste muito dinheiro com advogado, não. Entenda que você vai ter que cumprir essa pena aí. Com todos os problemas do meio jurídico, do meio judiciário, com todos os problemas que a gente tem em sociedade, essa fala dele, vinda de um homem, para um outro homem, um irmão que ele ama profundamente, e que ele falou isso com dor, é resultado das conquistas sociais nossas para uma lei mais dura, que vem de Maria da Penha, que vem de uma série de conquistas sociais, que considera o tema feminicídio um tema muito delicado e um tema que deve haver um rigor penal, um rigor social a esse respeito. E é bom que seja assim. É bom que seja assim. E isso é fruto de conquistas. Conquistas que têm, direta ou indiretamente, influência de movimentos sociais, dentre os quais o ideal feminista, que percebe desde muito tempo violência contra a mulher, violência doméstica, o uso da força física do homem em relação à mulher. Então isso é algo que a gente precisa atentar. Isso é conquista. E isso se deve também ao movimento feminista, ao ideal feminista, porque batia muito nisso, levantou bandeiras durante anos em relação à mulher ultrajada no lar, agredida psicológica e fisicamente. Então a gente não pode negar que isso é uma conquista. Desde a década de 70, com um relatório Haidt, esse relatório é um relatório que vai para além da violência doméstica e é uma das literaturas básicas da história do feminismo. A década de 70 é a década aí, herdeira da Revolução Sexual. E, para além das questões de violência, uma das grandes obras do feminismo foi dessa sexóloga, doutora Shire Haidt, se não me falha a memória.
Ela era uma sexóloga, psicóloga, atendia pessoas e ela fez uma obra literária interessante que foi uma entrevista em massa com mulheres sobre a sexualidade. E a partir dessa entrevista, se descortinou o entendimento da sexualidade feminina como antes nunca alguém havia abordado. A questão do prazer feminino. E o que se percebeu naquela época, época de efervescência da contracultura, de revolução sexual, era que não se considerava muito a questão da libido feminina e a mulher era, apesar de todas as conquistas, na prática, no dia a dia, na sua intimidade, era objeto de prazer do homem, era ultrajada pelo erotismo exacerbado do masculino, era vítima, portanto, de dominação sexual masculina. E aquilo foi um problema que foi deflagrado, inclusive em relação a essa coisa do prazer feminino, que era meio que reprimido ou desconsiderado, como se a mulher não fosse também uma criatura humana com direito ao prazer sexual na intimidade. Essa obra é uma das clássicas do feminismo, porque apontou erros realmente, apontou essa desigualdade na intimidade doméstica e levantou um tema que depois outras feministas, outras autoras vieram a debater, a estudar essa questão. Detalhe importante, essa obra já é uma obra que, digamos assim, popularizou o feminismo entre nós, no Brasil, no mundo, né, a partir da América do Norte e da Europa, mas a grande verdade é que o feminismo não começa aí. Muita gente acha que o feminismo começou na década de 60 e 70, mas o feminismo não começa aí. A gente sabe, segundo a literatura especializada, a gente tem 3 gerações, ou 3 fases, ou 3 ondas do feminismo. A primeira onda do feminismo é a onda que começou no século XIX, que foi até mais ou menos década de 20 e 30 do século XX, que é aquele movimento das sufragistas, das chamadas sufragetes, né? Que era a reivindicação por direitos civis, direito ao voto, igualdade do ponto de vista civil e social, a cidadania, igualdade de oportunidades no âmbito financeiro, no âmbito profissional, né? Mulheres extraordinárias, mulheres fantásticas, e aqui já vai, inclusive, uma colocação pessoal minha. Eu acredito que esse é um momento de ouro do feminismo. Aquela primeira onda do feminismo. Mulheres lúcidas, mulheres com a moral ilibada, mulheres com intelectual, que colocava qualquer homem de igual para igual intelectual e debatia com argumentação, sofisticada, com repertório, né? A segunda onda do feminismo já foi um produto, uma amálgama de várias teorias. Aí já não existe um feminismo só. Eu falei isso no grupo da gente. Já não existe um feminismo só. Existem vários feminismos. Inclusive, a teoria feminista apregou a isso. A literatura especializada diz isso. Na década de 60, o feminismo daquela época, que é chamada segunda onda do feminismo, que se dividiu, inclusive, em várias autoras, inclusive muitas que discordavam entre si, formou, no entanto, um movimento chamado movimento feminista, que é mais conhecido entre nós, esse movimento, a partir da Revolução Sexual, a partir da pós-Segunda Guerra Mundial, portanto, ingresso da mulher no mercado de trabalho de maneira mais efetiva, todas essas transformações sociais, né? Essas mudanças culturais, meu amigo Garrido domina esse assunto melhor do que eu, sabe melhor do que eu, que marcou essa época, né? E que foi muito importante também, porque, como a gente disse aqui, assinalou também problemas, a questão da violência foi muito mais proclamada e muito mais colocada em pauta nessa época, a violência contra a mulher, né? Essa questão sexual que eu coloquei aqui também foi muito colocado, mas a partir da segunda onda do feminismo houve também exageros e houve equívocos. Talvez fruto daquela época conturbada, a década de 60 e 70 foi muito conturbada, né? Em todos os setores considerados. Desde regimes totalitários que existiam no mundo, né? Regimes de exceção, inclusive, até a riqueza que existia na música, na arte, o movimento hippie, né? Uma série de paradigmas, né? E de caldo cultural que envolvia aquela época. E houve exageros. Alguns exageros que houve foram, inclusive, expostos no discurso de algumas das autoras do feminismo na época. E, basicamente, Joana de Ângeles Espírito, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, vai, inclusive, colocar isso, dizendo que algumas daquelas líderes ali, na segunda onda do feminismo, perdeu um pouco a mão. O movimento um pouco ficou confuso, porque no meio de ideais legítimos, de reivindicação legítima, em prol da dignidade da mulher,
havia também assim uma briga, um ressentimento. Joana coloca essa expressão, ressentimento. E ela coloca uma colocação interessante. Ela diz assim, que algumas mulheres, naquele movimento, quiseram, nesse exagero, rivalizar com os homens naquilo que os homens têm de pior. Nos vícios masculinos dos quais o homem ainda não conseguiu se libertar. É a partir desse período que a gente tem abuso de álcool. Em alguns países europeus, mulheres abusam mais de álcool do que homens. Há mais alcoolismo feminino do que masculino. O tabagismo inveterado, que era uma coisa tabu, mulher não... Isso era, né? Charuto e cigarro era coisa de homem. O sexo promíscuo e desorganizado, que começou a ser adotado, e que Joana de Ângeles chega a dizer que a estrutura psicológica e física da mulher não aguenta essa promiscuidade masculina adotada para ela. O homem já se destrambelha, imaginemos a mulher, que é mais sensível do ponto de vista da emotividade, em linhas gerais, estou trabalhando aqui com o estereótipo. Haja vista as chamadas profissionais do sexo, como ficam. Né? E normalmente o fim é trágico. Há estudos a esse respeito, mas não vou entrar porque senão eu vou demorar demais. Um outro problema que é apontado por uma feminista chamada Camille Paglia, uma autora um tanto controversa, tem algumas opiniões polêmicas, mas algumas colocações bastante lúcidas. Camille Paglia diz que um dos grandes erros da segunda onda do feminismo da década de 60 e 70 foi algumas líderes lutar contra a maternidade e tentar reprimir a maternidade. Havia um discurso de que para a gente se igualar ao homem, é necessário a gente abdicar da maternidade. Alguns expositores disseram isso em público. Porque aí, do ponto de vista do mercado financeiro, do mercado de trabalho, a gente fica igual. Essa era a ideia. E por isso a cultura do aborto, que começou a ser apregoada por algumas líderes da literatura feminista. Nem todas. Justiça seja feita. Algumas, como Betty Friedan, na obra A Mística Feminina, aliás, uma autora fenomenal, defende essa isonomia de tratamento sem necessariamente descambar para a cultura do aborto, né? E sem um discurso assim agressivo. Betty Friedan, embora algumas opiniões também muito particulares, mas ela é uma das grandes referências nesse sentido. Né? A obra Mística Feminina fala daquela mística que envolvia a mulher do lar da década de 40 e 50, né? Aquela ideia da mulher de casa, etc., que mais tarde ficaria frustrada dentro de casa e desenvolveria distúrbio psicológico, ou então compulsão por gastar ou por comer, enquanto os maridos fora de casa. Ela faz um retrato na obra dela nesse sentido. E ela diz que essa mística feminina é um peso, um fardo pesado para a mulher, que não pode se desenvolver intelectual e profissionalmente fora de casa. Com alguma razão, aliás. Com muita razão. Então, nós temos isso. Um outro ponto que Camille Paglia adota no discurso dela é o seguinte. É a ideia de que em alguns setores do feminismo da década de 60 e 70, houve um discurso exagerado que a culpa tudo é do homem. Os homens são culpados por tudo. Porque essa sociedade patriarcal e essa cultura, a culpa é do homem. Quando os homens também são vítimas. A estrutura social que se formou dessa forma também é agressiva e estressante para os homens, porque o machismo também é um fardo pesado para os homens. A cultura antifeminista também é um peso para os homens. Toda essa ideia de exigência do masculino, negação de sensibilidade, ser provedor de tudo, no mercado de trabalho cada vez mais competitivo, isso também é pesado para o homem. Então Camille Paglia diz que foi uma estrutura social que foi se desenvolvendo também, na qual os homens também fazem parte. E existiu, às vezes, discursos exagerados que tudo do mal era dos homens e era necessário combater o masculino. Essa era a ideia, né? A cultura patriarcal. Parêntese, a cultura patriarcal tem grandes problemas e tem algumas características muito interessantes que a gente deveria, inclusive, preservar, que a gente perdeu. A cultura do matriarcado tem grandes vantagens e grandes elementos que a gente precisa resgatar. Esse é o resgate do feminino. Mas também tinha grandes problemas. Tinha alguns problemas que a gente precisa examinar. Se houver tempo depois, no desdobramento das perguntas, a gente até aprofunda esse tema, porque senão eu vou me alongar demais. Mas, quando a gente examina, por exemplo, vou citar algumas líderes para a gente não ficar aqui apenas no terreno da especulação. Gloria Steinem. Gloria Steinem foi uma grande autora, uma das mais importantes autoras do século XX do feminismo. Ela costumava dizer de público
As mulheres heterossexuais casadas se rebelem contra os seus maridos e as solteiras se rebelem contra os homens e não casem. Mas ela casou. Fazia um discurso veemente contra... Ela está encarnada, inclusive. Até hoje é um discurso veemente contra o aborto. Ela chega a dizer, recentemente, que as mudanças climáticas que aconteceram nos Estados Unidos é fruto da falta de aborto. Porque se tivesse mais aborto, a população não cresceria muito e não haveria a mudança climática que houve. Ela está encarnada ainda. Um discurso recente que ela fez. Que todo o problema é esse aumento populacional opressor que o patriarcado exige da mulher ter filho. E que se houvesse uma prática de aborto generalizada, a humanidade estava mais equilibrada nesse sentido. Esse é o discurso dela. Kate Millett, que lançou a obra A Política Sexual, né, onde ela inclusive diz que há dimensões políticas no jogo sexual entre homem e mulher. Kate Millett, ela era uma defensora, ela morreu ano passado, 2017, ela era uma defensora inveterada do aborto. Tinha um discurso bastante veemente nesse sentido, a respeito, né, da prática do aborto. Ela morreu de infarto com 82 anos, ano passado. Mas era claramente alguém que tinha questões emocionais sérias. Ela foi internada com um surto. Em um discurso que ela fez feminista, ela surtou. Foi internada numa clínica psiquiátrica. Era uma pessoa que tinha uma espécie de aversão à figura masculina, porque tinha um pai alcoólatra que batia nela, abandonou a família em situação de miséria. E mais tarde foi uma paciente que foi tratada e que tinha questões mentais de oscilação muito sérias. E ela colocava essa mágoa dela, esse ressentimento dela no discurso dela. E foi uma das grandes autoras do feminismo. A terceira onda do feminismo é a onda que a gente está vivendo a partir da década aí de 90 para cá. 80, 90 para cá. Que aí é uma amálgama de várias teorias, onde o feminismo se meteu em um monte de pauta. Algumas pautas que Camille Paglia considera da vida muito privada. O que é que o homem e a mulher devem fazer na sua esfera privada. Tem autoras que, inclusive, querem se meter na posição sexual do casal. Se é dominador ou não, se é patriarcal ou não. Eu acho que essa questão da esfera privada, Camille Paglia diz que foi o grande erro também do feminismo. Porque eu acho que se perdeu das reivindicações justas, oportunidade igual, condições financeiras, condições de trabalho igual, para questões que variam de casal para casal, de família para família. Então eu acho que tem essas pautas políticas pequenas, e aqui eu vou fazer uma consideração. O movimento feminista, em minha forma de entender, é muito maior do que uma política partidária. E eu acho que no Brasil, em algumas partes do mundo, foi muito absorvido por determinados grupos políticos como se fosse sinônimo de. Então, por exemplo, se eu sou feminista, eu sou taxado de... Sou do partido tal, sou de direita, sou de esquerda. Essas coisas acabam, inclusive, empobrecendo o debate político. O debate público, inclusive. Né? É como outras pautas também que a gente tem aqui no Brasil. Se a gente diz que é a favor, sei lá, da sociedade de mercado, a gente é necessariamente ultradireita, é necessariamente fascista. Se a gente é a favor, por exemplo, de cotas, a gente é necessariamente esquerdista ou direitista por isso. Eu acho que a gente acaba estereotipando demais. E acho que o debate vai para além desses rótulos, ainda que alguns lados do espectro político se identificam mais com determinadas pautas. E eu acho que o feminismo tem uma reivindicação que vai para além de um grupo político especificamente, porque é do humano, da humanidade. E eu acho que tem um pouco disso, né? Por isso que Camille Paglia costuma dizer na obra dela, Personas Sexuais, que, de algum modo, as feministas acabaram se isolando entre si e conversando entre elas. E por isso eu congratulo o Gelac, chamar alguém do movimento feminista para dialogar, né? Se não fosse imprevisto, seria tão bom e bacana que ela tenha aceitado o convite, porque isso acaba a gente superando a ignorância, entendendo, né, que a célula, a semente inicial do ideal feminista é bastante justa, é nobre, é bastante louvável, mas acabou entrando por uma problematização, entrando inclusive em reivindicações, que eu acho que a gente precisa também fazer reflexões em cima, né? Usar o critério crítico, o exame.
Eu acho que a reivindicação financeira de salários isônomos em relação aos homens justos, eu acho justo. Mas eu acho que há às vezes, um discurso intervencionista por excesso. Há, por exemplo, líderes feministas apregoando que o empresário, você é empresária, e se você tem 10 funcionários, 5 tem que ter mulher. E 5 homens. Quer dizer, você vai mandar no empresário, Então, o empresário vai ter que contratar de 10, 5 mulheres. E se ele não achar 5 mulheres competentes? Porque para o empresário ele quer lucro. Vamos levar em consideração que o empresário não é preconceituoso. Porque há preconceito também, é claro. Mas eu espero que o empresário pague o preço do preconceito dele, não contratando uma mulher, porque a mulher é competente. Eu acho que é isso. Na escola de meu filho, 99% das professoras são mulheres. Já pensou se isso vai até as últimas consequências? Vai ter passeata de homem querendo metade dos professores homens ali para cuidar de criança. Então, eu acho que tem muita coisa, eu acho que o debate é muito complexo, eu estou reduzindo muito. Né? Quanto tempo eu tenho? Só 2 minutos. Então, assim... Então, assim, eu teria muito mais coisa para falar, mas a gente pode falar durante o debate, as perguntas e respostas, mas eu queria só, assim, para passar para minha amiga Patrícia Lins, falar que à luz do pensamento espírita, à luz do conhecimento espírita, o espírito é assexuado. Não tem sexo. Reencarna no corpo de homem, reencarna no corpo de mulher. O espírito, antes de reencarnar, diz Allan Kardec, a depender do tipo de experiência que ele vai desenvolver na Terra, que talvez seja mais compatível com a polaridade masculina ou polaridade feminina, desenvolve valores e aptidões no sexo masculino, desenvolve valores e aptidões no sexo feminino. A experiência do feminino o propele com uma ênfase maior a determinado tipo de experiência. A experiência no sexo masculino o impulsiona a determinado tipo outro de experiência. Não podemos negar. Uma das coisas que eu vejo no debate, às vezes, até feminista, é a ideia de negar a biologia, negar o aspecto orgânico. Nós somos diferentes em termos orgânicos, homens e mulheres. Nós somos diferentes. Se houver algum médico aí, sabe que pelo menos são 10 ou 12 vezes mais testosterona. Do ponto de vista e aos hormônios femininos. E os hormônios influenciam o comportamento. Minha amiga aqui é da área de educação física, conhece melhor do que eu, até porque ele lidou com profissionais que muitas vezes ingeriam hormônios. Ela sabe melhor do que eu a alteração de comportamento quando, por exemplo, a mulher toma altas doses de testosterona no fisiculturismo. Muda de comportamento, de atuação. E ainda assim há diferença. Não é que a mulher se torne homem só tomando testosterona. Há diferenças. Então a gente não pode negar também a biologia, que afeta a psicologia. E mais espiritualmente, o espírito não tendo sexo, ao reencarnar muito em um sexo, ele desenvolve características psicológicas daquela experiência. Já pensou um espírito que reencarnou 10, 20 vezes em um corpo, por exemplo, um corpo feminino? Desenvolveu características. Reencarnando no corpo masculino, desenvolve outras características. Então, essa compreensão que o Espiritismo dá é muito interessante. Kardec vai dizer de uma maneira lúcida, antes mesmo da primeira onda do feminismo, antes do sufrágio, lei de igualdade, onde ele aborda a igualdade. E olha que na época de Allan Kardec, a Igreja Católica considerava a mulher um animal sem alma. Depois teve que dar alma na mulher, porque a mulher teve que canonizar Joana d'Arc, Maria Santíssima. Né? Então a mulher acabou ficando com alma depois. Mas na época, nem a Igreja Católica. Era uma sociedade bastante desigual. E ele pergunta se a missão do homem, a missão da mulher é igual à do homem, e os espíritos é até maior. Porque por ela é que a humanidade experimenta as primeiras noções de vida. É uma colocação de vanguarda. E Allan Kardec tem uma frase que eu acho que deve ter tremido os machistas da época. Ele diz assim: se os homens só reencarnassem como homens, só saberiam o que os homens sabem. O espírito precisa das duas experiências para desenvolver essa vivência integral. Então eu acho que, mais ou menos isso, a gente pode desenvolver mais coisa, né, mais adiante. Eu só gostaria de culminar o meu discurso lembrando que
Emmanuel tem uma afirmativa categórica, ela citou no vídeo de propaganda de divulgação desse evento, que é quando Emmanuel fala sobre o feminismo legítimo de Jesus. E conversando com ela, ela me deu ela me fez uma colocação que me fez pensar, eu estou aqui colocando e estou dando os créditos. Jesus empoderou a mulher, já que esse termo está na moda, mas empoderou de um jeito sui generis, que é através da autonomia moral. O símbolo da mulher que foi pega em adultério e a abordagem de Jesus para com a mulher que foi pega em adultério é uma abordagem de empoderamento moral. Nem condenou, nem aprovou, coniviu, abriu as portas dela para uma nova chance e deu a ela responsabilidade moral para os atos. Esse é o empoderamento que nos liberta de amarras, de preconceitos e de paixões. Esse empoderamento que Jesus fez com ela, aliás, como eu comentei aqui na palestra segunda, os encontros que Jesus teve com mulheres no Evangelho são encontros maravilhosos, porque é de uma riqueza excepcional. A mulher que pega adultério, a mulher samaritana, a Maria de Madalena, a hemorroíça, são todos encontros riquíssimos de comentários e de diálogos. Talvez porque Jesus soubesse que o espírito no corpo feminino muitas vezes é mais acessível à dimensão do transcendente, do sentimento mais profundo, do afeto, né? Mas propele mais para o amor. E por isso, para de uma vez por todas passar minha palavra, é necessário que a gente evite aquilo que Joana de Ângeles chama de feminismo de revide. Um texto dela diz isso. É necessário evitar que o feminismo caia no feminismo de revide. Porque aquele grande ressentimento da destruição do matriarcado ficou no inconsciente coletivo. Aquele rombo que o patriarcado fez no matriarcado, como um grande útero simbólico, destruído, fez com que aquele ressentimento ficasse. Os espíritos que reencarnam no corpos femininos, alguns têm inclusive horror à gravidez. Diz ela. Alguns têm rejeição à experiência da maternidade. Por conta daquele ressentimento, daquele estereótipo do homem que fecunda, vai adiante e abandona. Da dominação do patriarcado. E ela diz que esse ressentimento às vezes está no inconsciente coletivo. E por isso os excessos de algumas, justiça seja feita, não são todas as mulheres, mas algumas, de Joana de Ângeles, esse excesso de combate aos homens não era apenas para destruir os homens, e agora nós dominamos, o que é também um absurdo, né? Quer dizer, o patriarcado domina a mulher, agora a gente vai oprimir, mas é também inveja dos despautérios que os homens já fizeram. Ela coloca isso em encontro com a paz e a saúde. Então é mais ou menos isso, vou passar a palavra. Gente, boa noite a todos. É um risco falar depois de Flávia, né, que a gente tem pouco a acrescentar, mas vamos tentar. Para mim é uma grata satisfação sempre estar o GELAC, é uma casa do meu coração. Eu agradeço também o convite das meninas, especialmente Jane e Rebeca, congratulo todos os trabalhadores. Para mim estar aqui junto com o Flávio também é um grande prazer e vamos tentar fazer alguma consideração sobre o feminismo. Falar sobre o feminismo, em verdade, é falar sobre a importância do feminino. Quando nós pensamos na época do cristianismo primitivo, como o Flávio citou, a mulher hemorroíça, nós pensamos numa sociedade opressora e numa mulher que tinha um fluxo de sangue e que ela arrastava essa penitência biológica física por mais de 12 anos, tendo recorrido a todos os recursos da medicina da época, sem ter tido uma oportunidade de cura. E aí nós nos perguntamos, que dignidade essa mulher teve? Ela era considerada imunda, malsinada, uma criatura que Deus a castigou por alguma possível atrocidade que ela houvera cometido em alguma existência anterior. Que tipo de piedade e de caridade é essa? Então nós pensamos nesse tipo de opressão e desde a época do Cristo, pautado no amor, ele acolhia esses corações e dava-lhes dignidade. E essa é a força feminina. A força daquela mulher hemorroíça que se arrastava pelas ruas
e que acreditava num lapso de esperança que se ela tivesse 1 minuto tocando a orla das vestes do Messias, ela poderia obter a sua cura. Este é o legítimo poder do feminino. Aqui a gente está falando, portanto, de um poder interior, um poder que não está preocupado em debater, medir forças. E como o Flávio disse, biologicamente, os homens tendem a ser mais fortes do que as mulheres. É uma questão física. Mas a força interior é a força do espírito. Antes de sermos homens, estarmos como homens ou mulheres numa existência, somos espíritos. E foi isso que Jesus mostrou quando, exaltando o feminismo, mostrou que o nosso aperfeiçoamento moral pode ser o trampolim para nós termos conquistas que efetivamente vamos levar após a morte. Aqui o nosso reconhecimento por todas as conquistas sociais e políticas da primeira onda do feminismo, muito necessárias, que se não impedem, mas pelo menos fazem com que os homens que cometem atrocidades contra as mulheres sejam punidos. Mas aqui também o nosso registro de que se nós queremos viver o cristianismo primitivo como espíritas, precisamos reconhecer que a plataforma do Cristo enalteceu o amor e o feminino tem todas essas características. Então, a proposta é o resgate para que nós possamos erguer a humanidade com base no altar íntimo dos nossos corações. A mensagem do Cristo é uma mensagem de renúncia, de sacrificação, mas isso não significa tornar a mulher uma escrava doméstica. Veja que o primeiro mártir do cristianismo primitivo, Estevão, era o símbolo máximo de renúncia, de obediência e resignação, e era um homem. Aqui nós estamos falando de uma série de mulheres do Evangelho que souberam compreender a sublimidade dessas orientações, mesmo que temporariamente imersas num corpo feminino. Acontece que, quando nós estamos tendo uma experiência do feminino, nós temos naturalmente um convite ao acolhimento, à sensibilidade, à docilidade. Entender o amor através dessas portas, portanto, fica muito mais fácil. Quando Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, escreveu suas epístolas paulinas, em especial a sua primeira epístola aos Coríntios, ele foi muito mal interpretado. E ainda hoje, poucas pessoas conseguem compreendê-lo. Acusam-no de machista, de achar que a mulher deveria viver para o lar e honrar o seu marido, mas se esquece que ele ordenou também que os homens amassem suas mulheres. Pois aquele que ama sua mulher, ama também a si mesmo. Observe que esses papéis sociais que nós vamos trocando é com o objetivo da gente estabelecer a lei de cooperação. A mesma lei de cooperação que o Cristo ensinou quando lançou os seus apóstolos após a sua paixão e ressurreição a propagandear o Evangelho 2:2. A mesma lei de cooperação que ele utilizou quando esteve cercado pelos seus discípulos. O homem e a mulher, portanto, têm funções sociais específicas. E não dá para ficar tentando roubar isso, porque não faz parte da nossa programação. Nós não vamos conseguir ter um rendimento máximo em todas as nossas características psicológicas se temporariamente é uma polaridade que está mais estuante na nossa atual existência. Então aqui a renúncia, a resignação e esse convite é justamente para que a gente possa desenvolver esse feminino dentro de nós. Então, falando um pouco sobre Paulo, naquela época Corinto era um grande centro comercial. Era uma cidade que se tornou um grande centro de prostituição. Vivia-se, portanto, um desregramento moral. Ele precisava ter uma palavra enérgica para fazer com que homens e mulheres honrassem o dever dentro do lar. Honrassem, portanto, uma vida de acordo com uma moral elevada, com o objetivo de estabelecer uma humanidade que pudesse estar preparada para viver o Evangelho de Jesus desde aquela época. Isso é valorizar ou desvalorizar o feminismo? O feminino, no meu entender, é valorizá-lo. Porque se eu entendo que como espírito o meu objetivo é aperfeiçoar-me cada vez mais e sempre, se eu tenho um convite para exercitar esse procedimento edificante através em ações voltadas para o bem, com certeza eu estou galgando passos rumo à minha própria evolução.
Falando dentro da doutrina espírita, o nosso insigne codificador, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Arrivaille, ele teve como uma das figuras mais representativas, principalmente na sua história como pedagogo, Pestalozzi. E foi Pestalozzi o autor da Pedagogia do Amor. Pestalozzi chegou a dizer que o amor desencadeia o processo cognitivo e intelectual. É por isso que na escola Girassol, como o Flávio falou, tem tantas mulheres. A afetividade, a amabilidade desperta na criança o desejo de aprender. Portanto, esse discurso excessivamente violento de tentar reprimir isso na mulher, na verdade é uma violência para a humanidade, um grande desperdício de um potencial imenso que nós temos em nossas próprias mãos. Então, se nós acreditamos nisso tudo, nós vemos o quanto a humanidade precisa do feminismo. Não aqui falando especificamente de maternidade, porque, por exemplo, Maria de Magdala, uma meretriz vulgar, que tinha uma vida completamente desregrada, quando vê o Cristo e se apaixona, diz que daria a vida para segui-lo. E assim efetivamente o faz. Faz uma completa transformação no seu modo de proceder e o segue. Nunca foi mãe, mas exerceu a maternidade através da canalização de todas as suas potências sexuais e da sua libido em prol do serviço assistencial aos mais necessitados. Foi mãe de todos aqueles que passaram por ela no seu caminho, através do exercício do amor fraternal e sublimado. Então veja que aqui não é nenhuma exortação a que as mulheres sejam parideiras e estejam internadas dentro de uma casa, mas é um apelo para que a gente, a pretexto de ser livre, ser emancipada, não esqueça que essa função natural que nós temos é importantíssima para o nosso próprio aperfeiçoamento e para o aperfeiçoamento na sociedade na qual nós estamos internados. E quando a gente diz que com Jesus, na verdade, essa frase de Emmanuel, né, como o Flávio citou, com Jesus iniciou-se o legítimo feminismo, não é necessariamente que haja um feminismo falso, mas é dizer que com Jesus ele deu o sentido ideal para o feminismo, aquele sentido essencial em que o feminismo não consegue se perder. Ele diz: colocou no coração das mulheres um altar das diretrizes superiores e santificantes. Em outras palavras, acendeu um farol no coração das mulheres para que elas soubessem o caminho para seguir, com o objetivo de aperfeiçoar-se moralmente cada vez mais e sempre. E aí nós pensamos nos diversos exemplos das mulheres do Evangelho. Joana de Cusa, cristã, convicta, seguiu Cristo e não abandonou o lar. Porque percebeu, graças a uma conversa que ela teve pessoalmente com Cristo, que permanecer junto da sua família é problema. Cusa não a aprovava, porque estava mais afeito com as convenções políticas da época, e a repreendia quando ela ia às escondidas nas tabernas participar das reuniões cristãs, mas ela permanece no lar, não porque ela queria ser subjugada, não porque ela se sentia uma escrava oprimida pela sociedade patriarcal, mas porque ela percebia que aquela era uma porta de iluminação. Ela percebia que honrar os laços familiares a faria progredir, que isso era a renúncia e o amor apregoado pelo Cristo. Viver o Evangelho de Jesus é vivê-lo dentro das conjunturas sociais e políticas em que nós estamos. E a pretexto de ser livre, quando nós lemos Lei de Liberdade no Livro dos Espíritos, a gente vê que a autêntica liberdade não é libertinagem. O apóstolo Paulo tem uma frase em que fala, né? Pelo qual sou embaixador em cadeias, aí é que posso falar livremente do Cristo como me convém falar. Se a pretexto de quebrar esses grilhões, nós vamos romper com as nossas relações, estamos tomando decisões equivocadas e que não vão nos levar a aperfeiçoamento moral nenhum. Joana de Cusa, portanto, permanece neste casamento. Mais tarde, Cusa morre. Ela, junto com seu filho, é capturada, presa a um madeiro infamante, queimada viva, mas antes, o soldado romano a defronta, abjura a mulher. Será que esse seu Messias não lhe ensinou outra coisa a não ser morrer por ele? Ensinou-me, sobretudo, a amar-te. Essa é a mensagem do Cristo. Essa é a autêntica liberdade.
Veja que, através dessas experiências, nós vamos construindo a escada que vai nos levar à nossa ascensão espiritual. E o que dizer de Maria de Nazaré? A oportunidade de receber esse sol de excelentíssima grandeza que topou adentrar nas densas sombras na terra sem conspurcar-se. Através dessa oportunidade da maternidade, nos deu a toda a humanidade essa chance única de, através da segunda revelação, ter o contato com as lições inesquecíveis de Jesus. Graças a ela e graças às nossas mães, nós estamos aqui hoje. Portanto, temos que bendizer a maternidade, porque todos fomos provenientes de um útero materno. E aqui nós precisamos entender também um pouco sobre o porquê desses movimentos feministas. Alfred Adler, psiquiatra e psicólogo austríaco, ele costumava falar um pouco sobre o desejo de poder. E boa parte das razões pelo qual houve essa subjugação feminina foi um desejo de poder dos homens de constrangê-la ao seu próprio jugo. E agora, para que nós possamos nos libertar do jugo, a gente vai oprimir os homens? Quer dizer que, para corrigir uma injustiça, nós vamos incorrer no mesmo erro de que fomos vítimas? Não me parece uma decisão muito lógica. Mas utilizar essas oportunidades e essas experiências para trampolim, através do aperfeiçoamento moral, me parece muito pertinente. E falando um pouco sobre a maternidade, Stanislav Grof, psiquiatra tcheco, autor e principal precursor da psicologia transpessoal, ele discorre sobre a experiência fetal e um conceito que ele chama de matrizes perinatais. Boa parte dos psicólogos até então, notadamente os psicanalistas, que acreditavam que todos esses movimentos intrauterinos não tinham a menor importância para a formação da personalidade, para erigir o psiquismo dos indivíduos, Grof descobriu que todos estão redondamente enganados. A experiência fetal, o cuidado, a proximidade desse afeto, desse enlace da mulher com o seu filho são fundamentais para a construção do psiquismo e das primícias da personalidade. Tem uma autora que é psicóloga clínica, Anabela Sabino, ela escreveu um livro falando sobre isso. Gestação à luz do afeto. E aqui eu vou falar uma coisa que pode soar um tanto quanto estranha e alguém pode ficar até um pouco com medo. O corpo não é da mulher. O corpo não é do homem. Nós que somos espíritas sabemos que a gente não tem um corpo. Nós somos usufrutuários, porque se nós o tivéssemos, quando voltarmos à pátria espiritual e à verdadeira vida, levaremos o corpo junto e ele é que fica no mundo corporal. Então, se nós estamos com este corpo no regime de usufruto, o doador da vida é um só, é Deus. E nós responderemos por como nós utilizarmos esse aparato. O corpo, portanto, é um instrumento divino. E a partir das imposições mentais e do governo da mente, nós vamos imprimindo nele a realidade que eu quero em derredor dos meus passos. Portanto, a maternidade é esse veículo, quando nós funcionamos como co-criadores com a divindade para acolher os espíritos que retornam do mundo espiritual para o mundo corporal, a fim de que eles tenham as suas experiências. São os nossos irmãos de marcha. E aí, quando a gente ouve essas notícias, como o Flávio reportou, falando sobre, muitas vezes até um incentivo ao aborto, nós ficamos verdadeiramente chocados. Porque as pessoas que disseram isso não foram abortadas. Todo e qualquer crime contra a vida, ele é um crime perante os olhos de Deus, ainda que a legislação humana não perceba. Veja que toda essa pressa e essa ansiedade para corrigir essas imperfeições e essas injustiças é um anseio nobre das verdadeiras feministas, vou utilizar essa expressão, que querem realmente uma igualdade de direitos.
Mas isso vem com o tempo. Como as leis vão refletindo um pouco melhor a justiça, lembra no Livro dos Espíritos, leis de justiça, amor e caridade? Com o passar do tempo. É o aperfeiçoamento moral dos indivíduos e dos espíritos que são os legisladores na Terra que vai refletir nessas leis mais justas e mais ponderadas. Não é a base da força, não é a base do massacre, não é a base dos estandartes coloridos, como Emmanuel vai dizer, que a gente vai conseguir corrigir todas essas imperfeições e injustiças, mas é através do exercício resignado, que não quer dizer acomodado. A resignação aqui traduz uma obstinação pacífica em que eu não quero brigar e me insurgir contra a divindade. Nós temos as nossas provas e experiências e expiações conforme um gênero que muitas das vezes nós mesmos escolhemos. No planejamento reencarnatório, não raras vezes, participamos do gênero de provas a que nós agora estamos expostos. Não se insurgir e não utilizar de violência para deflagrar uma guerra contra essas situações é também entender, como diz Haroldo Dutra Dias, que cada dor tem o dia certo e a hora certa para terminar. Mas o meu discurso aqui não é defender que as feministas têm que ficar em casa bonitinhas, sem brigar, para esperar de uma forma calma e berço esplêndido que as coisas mudem. Mas analisar onde que essa discussão se perdeu e analisar o que eu posso fazer dentro da conjuntura na qual eu fui exposta para que verdadeiramente haja uma mudança definitiva, sem violência. Muito se fala, por exemplo, sobre estabelecer a paz. E a pretexto de estabelecer a paz, vamos guerrear? Mais uma vez eu digo, não me parece uma decisão acertada. O feminismo, portanto, meus amigos, tem todas essas nuances. E através da doutrina espírita, nós vemos que o verdadeiro feminismo é aquele que exalta os potenciais que o espírito tem de evoluir e de influenciar a sociedade em derredor. Nos lembremos que as palavras podem até comover, mas o exemplo arrasta. Joana de Ângeles tem uma mensagem que ela vai falar sobre os não ditos e não feitos do Senhor. Tudo que ele disse e tudo que ele fez marcaram o messianato dele de forma indelével. A mulher flagrada em adultério, em que ele não coniviu e deu uma nova oportunidade que ela fosse e não voltasse a pecar erguendo-a. Mas todas as vezes também que ele não disse ou não fez algo, isso não foi conivência e isso não foi omissão. Quando Jesus esteve perante Pilatos e Pilatos lhe pergunta sobre qual é a verdade, ele nada diz, porque Pilatos não conseguiria compreender. Quando ele foi crucificado e antes interrogado por Anás e Caifás, ele não proferiu uma palavra sequer em sua própria defesa, porque também não adiantaria. Veja que todos esses movimentos têm um significado especial, da compreensão elevada das experiências e da mensagem que fica e que com o tempo nós vamos começar a descortinar e a desvendar. Ainda temos tempo? Pronto. E aqui eu queria só ler um trechinho dessa mensagem de Emmanuel, o Evangelho e a Mulher, que eu acho que gerou um pouco de polêmica com o vídeo, para que a gente possa fazer nossas considerações finais. Com Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. E aí eu achei interessante porque um de nossos amigos comentou abaixo do vídeo: então você quer dizer que todos os movimentos feministas, na opinião da doutrina espírita, não têm a menor validade e que essas mulheres não deviam ter andado em passeatas com estandartes coloridos? Não, a mensagem não fala disso. A mensagem fala que a pretexto de eu levantar um posicionamento político e querer corrigir uma injustiça, eu não preciso necessariamente partir
para a luta armada e em debates acalorados querer ter sempre a razão. Muitas vezes, quando a gente assiste, não estou generalizando, mas boa parte de discursos feministas, e um homem começa a tentar colocar a sua posição, vem um discurso tentando desconstruir a realidade do outro. O nosso objetivo não é fazer essa guerra, mostrar as duas realidades. E que cada um de nós, de acordo com o nosso patamar de consciência, possa escolher aquela que faz mais sentido para nós no momento. Quando Emmanuel diz que o legítimo feminismo não é esse de ações exteriores, ele está dizendo que não há poder transformador mais eficaz do que o amor. Ele está repetindo Jesus. Jesus colocou no altar dos nossos corações as potências de amar. E se nós quisermos verdadeiramente uma mudança decisiva e para sempre na sociedade que vivemos, a gente tem que começar a acender essa chama até que ela possa aclarar essa sala, depois o bairro, depois a cidade inteira. Porque a gente só aprende a amar amando. Dentro de casa, dentro do GELAC, no trabalho, na sociedade, em qualquer condição. Então é isso, meus amigos. Eu agradeço e vamos às perguntas. Eu gostaria que vocês fizessem uma relação entre feminismo, espiritismo e Eva. O símbolo de Eva é um símbolo muito interessante na tradição judaica, tradição bíblica, né? Judaica e judaico-cristã, que é o símbolo arquetípico do feminino, né? Um dos símbolos importantes do feminino, né? Eva seria, de alguma sorte, uma tentativa de humanidade, né, na expressão simbólica do povo hebreu. Tentativa essa feita de queda, como todo humano, né? Na verdade, tem autores que interpretam Eva e Adão como sendo realidades simbólicas de um mesmo sujeito, né? Ou seja, a dimensão masculina e feminina da criatura. Eva seria a dimensão feminina da criatura. Do ponto de vista espírita, essa noção é uma noção muito interessante, porque espíritos em processos de evolução, com seus problemas, seja no corpo masculino, seja no corpo feminino, a gente encontra problemas. Às vezes com características distintas, mas a raiz é a mesma. As nossas imperfeições, o nosso apego à matéria, o nosso atraso espiritual, que às vezes se manifesta, repito, de maneira diversa, a depender do tipo de experiência que o espírito está vivenciando. Na dimensão do masculino, a gente tem o espírito, por exemplo, desenvolvendo valores como a intrepidez, como a rigidez, como a retidão. Não que a mulher não os tenha. Na verdade, o ser humano, masculino e feminino, tem os dois elementos, o elemento masculino e feminino. Normalmente um predomina mais, aí inclusive à luz da teoria junguiana, perfeitamente de acordo com a tese espírita. O espírito que reencarna numa polaridade desenvolveu mais aquelas características. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, tem um texto muito interessante que ele vai dizer que à medida que o espírito desenvolve as duas potencialidades, em verdade ele vai perdendo os característicos sexuais. Olha que coisa interessante. O que é que significa isso? Os característicos sexuais têm a ver com eu ser muito puxado para um lado ou para o outro. É ou não é sinal de atraso aquele homem que é machão, que é bastante preconceituoso, que tem a dimensão do masculino bastante impositiva? Isso é um atraso, porque é demais, tá numa medida em excesso. A dimensão feminina dele está sufocada, está reprimida, está eliminada, né? O homem que é grosseiro, que é rude, que é brutal. Então ele precisa experimentar também a outra vivência. Mas também tem dimensões do feminino que precisam ser corrigidas. Daí, por exemplo, a ideia da intriga, da manipulação, né, que é o símbolo da serpente com Eva, que às vezes aparece na dimensão do feminino. Não que os homens também não os tenham, temos. Quer dizer, ambas as experiências têm desafios a superar e têm virtudes a conquistar.
Quando o espírito reencarna numa polaridade, é para se incorporar daquela. Então, Eva simboliza esse lado da dimensão humana do feminino em desenvolvimento. Tanto é que se costuma dizer o seguinte: Adão, isso é uma tradição judaica, tá? Judaico-cristã, na verdade. Adão seria o projeto de homem que não deu certo. E Eva seria o projeto de mulher que não deu certo. Jesus seria o outro Adão. Jesus seria um Adão aperfeiçoado. Né? Seria... O Adão inicial é o rascunho. Jesus seria a arte final. Seria o homem com H maiúsculo. O projeto de homem. Modelo e guia. O homem mais perfeito. E para alguns hermeneutas do Evangelho, Maria Santíssima seria essa Eva. Seria esse projeto de mulher que alcançou essas virtudes do feminino. O Espiritismo vê isso tudo do ponto de vista reencarnatório, como experiências a conquistar. Então, eu acho que essa é mais ou menos a relação que o Espiritismo faz com essas dimensões. Não a literal, ao pé da letra, mas no sentido mais reencarnatório. Eu gosto muito dessa linguagem do livro de A Gênesis, de acordo com essa literatura simbólica e psicológica. No primeiro versículo já começa mais ou menos assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. E quando a gente vai para o texto em hebraico, a gente vê que esse criou não é necessariamente criar do zero, mas plasmar com base em um substrato existente. Então, de acordo com uma literatura espírita, a gente poderia entender que significa que Deus, junto com os arquitetos da vida maior, plasmaram no fluido tudo que existe no mundo material e também no mundo espiritual. Então, quando a gente pensa na gênese dos espíritos e nesses espíritos em que foi se ensaiando os primórdios do psiquismo, a gente vê que ali tem um símbolo ainda rudimentar do que a polaridade feminina veio a se consagrar com o tempo. E o interessante nisso tudo é que quando a gente vai trocando de papéis e a gente vai tendo a possibilidade de passar por essas experiências, a gente vai evoluindo, porque como o Flávio bem falou, em todas essas polaridades há um risco de se pecar pelos extremos. Então, se a gente considera a benevolência, a candura, a compreensão do feminino, a gente também não pode cair no erro do pieguismo e daquela necessidade que muitos homens reclamam de mulher ter que fazer DR, discutir tudo, problematizando as circunstâncias. Bom, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta interessante que ficou na minha cabeça. Quando a Patrícia falou que resignar não significa aceitar tudo, mas que, por outro lado, o caminho para a mudança não seria uma revolução, pela ótica do Espiritismo, eu estava fazendo um retrospecto histórico e todas as grandes conquistas que as mulheres tiveram aconteceram de forma revolucionária. Todas. A começar da Marcha das Mulheres em outubro, com a Revolução Francesa, até essa ascensão do século XIX, que foi o segundo momento da Revolução Francesa. Com equívocos ou não, a iniciativa revolucionária é a iniciativa eficaz para um mundo material de realidade concreta, objetiva que a gente vive. Não é? Quando surgiu o movimento operário, que fazia o contraponto à sociedade de mercado, e que apareceu Rosa Luxemburgo, que ela foi absolutamente escarneada na sociedade alemã por ser mulher e por ser uma das maiores porta-vozes do conhecimento do materialismo marxista. Ela, dentre outras dificuldades que ela teve para difundir a libertação do oprimido, não é? Que era o trabalhador e não da mulher, porque ela não enxergava a diferença entre mulher e homem, ela via o trabalhador como sendo o oprimido, e o operário, de uma maneira geral, independente dele ser homem e mulher, precisava se libertar daquelas amarras que o capitalismo estava impondo. Uma das maiores dificuldades que ela teve foi por ela ser mulher, a ponto ela teve que convidar o Karl Liebknecht para simplesmente postular junto dela no partido espartaquista alemão, para que ela tivesse ascensão de alguma maneira e pudesse falar para as massas. Mais recentemente,
com todos os equívocos, claro, temos que reconhecer a libertação da mulher com a pílula, não é? O fato da mulher poder se expressar livremente, de poder usar o que ela quiser, de poder verbalizar, coerente ou incoerente, correto ou incorretamente, são essas conquistas que trouxeram a mulher para o patamar que ela está. E aí eu perguntaria, será que isso não passaria, e talvez por isso o equívoco que algumas feministas cometem, será que a visão do espiritismo não passaria de maneira errônea a ideia de um pacifismo que por si só resolveria o problema, uma coisa quase que estoica? Talvez isso gere um certo desconforto por parte da doutrina, não só com relação ao feminismo, mas com relação a um monte de outras temáticas do campo histórico, sociológico, que é um campo mais concreto, material, objetivo. Então, como é que o espiritismo daria respostas para esse tipo de coisa? Perfeito. Obrigada, pessoal. Vamos lá. Indubitavelmente, as grandes guerras geram um grande progresso de inovação tecnológica. Mas para a inovação tecnológica é necessário que haja as grandes guerras? É uma reflexão que a gente pode fazer. Observe que a espiritualidade ela faz uso desses atos da vida cotidiana para que a gente também progrida. Em O Livro dos Espíritos a gente sabe, né, que nós estamos na marcha do progresso, que em geral é uma marcha lenta, porque a evolução não dá saltos, mas de tempos em tempos há essas grandes cenas que promovem esses grandes passos. Quando nós começamos a falar, nós falamos, credibilizamos as conquistas do autêntico feminismo e, sem sombra de dúvida, não fossem essas mulheres revolucionárias, provavelmente não teríamos ainda hoje acesso a voto, como em alguns países as mulheres ainda sofrem uma situação de constrangimento e de falta de emancipação. Mas Jesus foi o maior revolucionário que já existiu. E veja que a sua plataforma política sempre foi o amor, que não visava medir forças ou ir até os grandes centros, os grandes polos tecnológicos e intelectuais. Ele escolheu cidades escondidas que o mundo só veio conhecer muito tempo depois, cercou-se de humildes e letrados, quando na verdade poderia ter pedido apoio aos grandes sacerdotes e potentades, digamos assim, intelectuais da época, mas não o fez. Então, a revolução interior proposta é uma revolução lenta, gradual e que está nas nossas mãos. Todos os ensinamentos da doutrina espírita e do Cristo visam conferir a responsabilidade e a autonomia aos indivíduos para que nós possamos construir um mundo melhor. O pacifismo, não sendo igual a uma acomodação, significa que, a pretexto de eu conseguir lograr as conquistas que eu desejo, eu não preciso necessariamente violentar os meus semelhantes. Mas, diante de um cenário de profunda opressão, se essa resposta, e não houver outra resposta, eclodir nesse movimento revolucionário, a espiritualidade vai utilizá-lo para promover o progresso. Mais ou menos esse é o meu comentário. Eu acho que esses elementos se conjugam, né? Porque, de fato, pode passar uma ideia errônea de uma resignação acomodada, de uma resignação alienada da vida prática, material e social concreta, né? E, na verdade, a resignação preconizada pelo Espiritismo, numa leitura superficial e apressada, é mal compreendida por isso, por essa ideia de que a evolução vai dar conta, como se nós não fôssemos agentes também da evolução, né? Como se nós não estivéssemos participando da evolução. Essa é uma ideia errada da resignação, como o Espiritismo explica, como o Espiritismo estuda profundamente. A resignação é uma atitude muito mais dinâmica de compreender a situação, de não se revoltar, porque a revolta só piora o estado de coisas e gera mais malefício, e de trabalhar para melhorar, para mudar. Eu concordo, professor, que
eu acho que em função do nível de maturidade, né, espiritual e evolutivo da época, houve ganhos, ainda que com os equívocos, as imperfeições, e a humanidade às vezes evoluiu assim. Eu estava aqui compulsão do Livro dos Espíritos, porque tem uma parte aqui que Kardec fala da guerra e fala em alguns momentos que parece ser necessário a guerra. E embora sendo necessária e que promove o progresso, não deixa de ser uma guerra, não deixa de ser algo, o mal, né? E aí, tanto é que os espíritos chegam a dizer a respeito da escravidão: o mal é sempre o mal, e nenhum dos vossos sofismas fará que uma má ação se torne boa. Ora, as revoluções sociais não eram mal em si mesmo, visavam, objetivavam o bem, e às vezes se equivocaram, às vezes se excederam, né? Às vezes em nome da própria justiça social se cometeu injustiça, em nome da paz se cometeu violência, se cometeu guerra, né? E a gente vê esse cenário se repetindo, né? De maneira imperfeita, a humanidade vem evoluindo com isso, com a luta, né? E as conquistas vão sendo sedimentadas. Ideal seria que a gente fizesse o pacifismo de Gandhi, por exemplo, que conseguiu, de maneira prática, algo social, sem uma atitude violenta. E acho que esse pacifismo de Gandhi é aquilo de mais perto que a gente tem no século XX daquilo que Jesus idealizava, de uma maneira talvez até mais profunda, né? Jesus como espírito puro por excelência, né? Nem sempre na prática a gente consegue, né? Mas chegará o dia, talvez, que esse seria o pacifismo ideal, né? Onde a autoridade moral dos pacifistas, intelecto moral, sobrepujará a gargantada, a retórica do discurso e da imposição de ideias na base da oratória e da eloquência, da articulação política e financeira, né, da articulação com grandes poderes econômicos, onde eu consigo me impor politicamente, que ainda existe em nossa sociedade. Eu queria saber o seguinte: essas mulheres que levantaram essa bandeira do feminismo ao longo da história, né, essas 3 fases que você colocou, é o resultado de excessivas encarnações desses espíritos no polo feminino, né? Ou isso é o resultado da própria providência, né, para a evolução moral da humanidade? Aqui vai uma especulação, viu, Alemã? Vai uma especulação. Eu penso que sim, que... Claro que a gente não pode generalizar todas, mas a postura e atitude de algumas dessas líderes feministas me fazem pensar na possibilidade de terem sido espíritos do sexo masculino em outras encarnações, e que ao vivenciar a experiência na polaridade que talvez eles próprios ultrajaram no sexo masculino, se sentiram aprisionadas numa cultura injusta com a mulher, e com o mesmo temperamento agora, tentaram de alguma forma gritar, denunciar isso e mudar a sociedade, vivendo a experiência na experiência feminina, né? A experiência reencarnatória na vivência feminina. Então eu penso que sim, é claro que não dá para generalizar, dizer que todas, né? Mas algumas me parece que tinha essa característica, né? Característica essa que parece ser mais propelente para o sexo masculino. Eu não quero rotular aqui o que é masculino e o que é feminino, né? Também não quero dizer que tudo é social, eu acho que também esse é um exagero, né? É exagero de que tudo é social, que masculino e feminino é a sociedade que diz a você que é. A gente colocou aqui da dimensão biológica, se a gente ficar só na dimensão biológica já está de bom tamanho, né? E ainda tem as questões espirituais que cada um traz, né? E aqui eu já vou abrir aqui um parêntese para comentar uma coisa que, assim, talvez Jane até comente, tem uma questão no Livro dos Espíritos que fala sobre isso, que é tem uma questão no Livro dos Espíritos que fala sobre isso, tem algumas referências em obras mediúnicas que são, às vezes, interpretadas como machista, e eu penso que não são. Porque, às vezes, o que os espíritos estão colocando são de tendências. Eu vou deixar para depois de Jane complementar com a pergunta, que fica mais claro didaticamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu sou sedentário. Vou tentar mudar isso. Ela não é sedentária. É disciplinadíssima em academia. Eu não vou fazer experiência aqui que eu posso passar vexame, mas eu tenho quase certeza que se a gente for aqui apostar quebra de braço, eu ganho. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: tem uma biologia, tem uma dimensão física que a gente não pode negar. E as alterações hormonais que se possam fazer não se muda totalmente, substancialmente, porque a minha célula é XY.
Se uma mulher que fizer redesignação sexual, e eu não estou contra a cirurgia de redesignação sexual não, tá? Aí seria outro tema para a gente abordar. Ainda assim, as suas células seriam XX. E isso deve ter alguma diferença. Eu acho que é justo. É justo a busca pela felicidade, a compreensão do fenômeno trans. Eu tenho ressalvas em relação à criança. Essas coisas exageradas que a gente vê às vezes na Europa. A criança se identificou, o menino que se identificou com menina com 6 anos de idade, passa por uma avaliação e aí faz uma cirurgia. Eu acho excessivo demais. Porque eu acho que não tem nem condição, isso pode se mudar com o tempo. Mas eu acho justo. Mas assim, tem elementos que nos escapam aí. Eu vou tornar um negócio mais prático com um exemplo pessoal. Quando minha esposa teve nosso filho, eu dando uma de compreensiva assim, né? Aí ficava no hospital, ajudando ela com recém-nascida. Ele ficou um tempo, porque nasceu um pouquinho antes do termo, não chegou a ser prematuro, mas um pouquinho antes do termo, não sei o nome que os pediatras dão. E aí ele ficou lá, passou por algumas observações, chegou a ficar na CMUTI e depois saiu, mas coisa assim de rotina mesmo, por conta de ser um pouquinho antes. E teve que entrar com complemento já de leite, e a gente ali observando, e eu trabalhava, voltava para ficar com ela, dormia no hospital e ajudava, né? Teve um dia que a gente estava, já era assim umas 5, 6 da manhã, e aí quando o menino chorava, do lado, ela na cama, no hospital, e eu naquela coisinha pequenininha, do lado, né? Aí eu pegava o bebê e ajudava, dava a ela ainda, né, cesariana, ela ainda ali se recuperando. E aí teve um dia que uma pediatra do hospital entrou, e eu tava com aquela cara assim de Lost, do seriado Lost, sabe aquela coisa assim? Porque trabalhando, ficando ali, às vezes acordava 6 da manhã, ia trabalhar, as horas ali, depois voltava. Eu realmente estava num negócio assim de pedir a Deus misericórdia. E ela, a mãe, que também toda hora acordando para amamentar e etc., hercúleo, né? Não tenho nem ideia disso. Mas muito melhor do que eu. E aí, a senhora que entrou é uma amiga nossa do Movimento Espírita, é uma pediatra, frequenta inclusive a irmã Sheila, uma amiga minha. Ela olhou para mim e disse assim, eu conheço você do grupo do Evangelho, viu, do estudo do Evangelho. Deixa eu lhe dar uma dica logo, você está péssimo. Que cara é essa péssima? Olhe, tenha calma, vá pegando devagar. Sabe por quê? Porque ela está cheia de progesterona, viu? E a progesterona dá a ela mais disposição para dar conta do bebê, e você não. E eu estava quase morrendo ali. Então, quando ela falou isso, eu me senti assim, um pouco empoderado de dormir um pouco mais, né? O que eu quero dizer é que tem diferenças substanciais. Só um outro exemplo, eu não quero fazer autobiografia não, mas outro exemplo. Eu tenho amigas do movimento feminista, e uma, inclusive, que é bastante militante no movimento feminista, né? E eu e Laís, eu tenho uma jornada de trabalho muito maior do que ela. Ela trabalha meio turno. E um dia, quando eu cheguei em casa, estavam as duas conversando, ela visitou a gente, e aí eu cheguei, eu às vezes fico no consultório 10, 12 horas sentado. Às vezes é difícil até ir no banheiro, por conta da dinâmica da atividade. E às vezes eu chego em casa quebrado, né? Aí cheguei, sentei, e normalmente a Laís acaba arrumando coisa pra mim, pega uma comida, faz pra mim, etc. Nunca foi um acordo entre nós, você vai fazer comida pra mim, nunca foi isso, nunca teve isso. Mas, rapaz, eu vi tanta coisa nesse dia. Eu e ela. Porque essa amiga nossa, que é uma amiga, vai dizer, isso é um absurdo. Como é que você faz isso? Você está acostumando ele mal e tal, e aí o patriarcado e tal, e começou a fazer um discurso. Eu me senti o opressor dentro de casa, eu olhei assim. Quando ela saiu, eu sentei com ela e disse assim, olha, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você está se sentindo ultrajada? Está se sentindo desrespeitada? Porque a gente muda aqui agora. A gente organiza aqui agora, a gente muda, não tem problema, eu chego quebrado, eu dou conta. Se eu não conseguir, eu pego o iFood, a comida, se não tiver força nem para fazer comida, eu dou um jeito, mas eu não quero essa... Porque ela também ficou incomodada. É uma amiga da gente, mas tem um discurso bastante veemente. Ela disse, eu trabalho bem menos que você fora. Meio turno. Eu tô aqui em casa. Eu sei que você trabalha mais do que eu. Cada casal é um casal, de repente ela vive uma outra realidade. Mas eu compreendo que eu posso fazer um pouco mais por aqui, porque você tem uma jornada mais intensa. E aí eu fiquei pensando, que feminismo exacerbado é esse? Né? Que não considera essas realidades particulares. É claro que se a jornada for igual, a gente tem que dividir as coisas em casa mesmo. Mas cada caso é um caso. Porque senão a gente vai problematizar demais.
Senão a gente vai acabar tornando as relações, inclusive entre os gêneros, uma guerra e uma espécie de paranoia, de desconfiança. Né? E se eu faço algo por você, eu já estou sendo submisso. E aí vira um discurso do politicamente correto de maneira excessiva, que a gente não pode falar nada, porque senão a gente vai ser enquadrado. E daqui a pouco a gente está preso. Delegacia, 500 metros de distância. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque a gente tem que também examinar a realidade de cada qual, os acordos que o casal faz, os acordos que as famílias fazem. Né? Agora, claro que tem um outro lado, tem mulheres que às vezes trabalham até mais. E aí também não é justo essa realidade em casa. Eu disse a minha mulher, eu não tenho nenhum problema de ficar, eu até adoro ficar em casa. Você quer me bancar, eu não tenho problema nenhum. Não acho isso uma má ideia, não. Eu adoro ficar em casa, meu filho, faço questão de pegar ele na escola, voltar para ter conversa e para ter proximidade, já que boa parte do dia eu não fico com a família. Mas eu acho que a gente tem que também considerar essas realidades, essas questões, né, para a gente não problematizar demais, né, para a gente não tornar o discurso feminino, que é o discurso feminista, um discurso muito bonito, um discurso muito legítimo, uma paranoia e parecer uma espécie de vitimização excessiva. Né, uma vitimização excessiva. Porque eu já vi discursos do tipo, ele me procurou sexualmente e eu me senti ultrajada. Então, é só você que tem que procurar ele? Sexualmente? Então ele vai ter que se esconder para você procurar. Quer dizer, aí vai ficar ultrajado também? A gente tem que ter cuidado com isso, porque é algo muito delicado, né? E há um medo de falar sobre esses temas, porque senão a gente pode parecer assim, né? Quer ver uma coisa? Cultura do estupro. É uma tragédia o estupro. Estupro não se justifica. Estupro nunca é válido. Ninguém deve fazer um discurso culpabilizando a vítima do estupro. Isso é péssimo. Dizer que a pessoa foi estuprada porque quis. Isso daí é uma coisa que é absurdo alguém pensar em sã consciência. Ninguém é estuprado porque quer. Então, é algo muito sério isso, né? Porque o estupro gera sequelas. Assédio, estupro, abuso. Agora, existe um discurso extremo do outro lado. Quem não se lembra do grupo Fêmen ucraniano, que hoje até está desmembrado aí, porque as bíblias estão brigando entre si, nem sei se existe mais. Saíram às ruas para protestar contra a exposição sexual das mulheres e a pornografia nuas. Protestando, com o seio pinchado. Quer dizer, é um argumento que acaba ridicularizando o próprio movimento. Acaba depondo contra. Então, eu vou atacar agora a cultura patriarcal. E aí eu urino na imagem de um religioso, de um político, sei lá. Faço uma encenação de um aborto abortando Jesus, que é um elemento simbólico importante para as doutrinas religiosas. Né, para defender a minha pauta, né, minha ideia. Eu acho que isso acaba sendo uma reivindicação que não reivindica, que acaba depondo contra. Depondo contra. Eu acho que há outras formas de reivindicar. E no caso da cultura do estupro, essa ideia de que eu posso sair na rua nua é uma ideia exagerada. Ideal seria que a nossa sociedade fosse de tal forma madura e equilibrada emocionalmente que as mulheres pudessem se vestir ou não se vestir, serem respeitados. Mas a gente sabe que na prática não é isso. Ignorar essa realidade é fingir que a gente não conhece a sociedade que a gente está. Porque se eu saio numa rua perigosa aqui com um celular, eu sei do risco que eu estou correndo. Se eu saio com uma roupa que socialmente é considerada extravagante, mas eu não quero dar essa mensagem que eu estou disponível sexualmente e que eu estou querendo provocar sexualmente, ou eu não quero dar, mas eu sei que essa mensagem passa. Porque, por exemplo, se eu chego numa entrevista de emprego, todo desgrenhado, remela na cara, cabelo mal arrumado, barba sem fazer, roupa rasgada, eu vou dizer, não é porque eu não me importo com a sociedade. Tudo bem, você até não se importa, você pode até ser eficiente, mas você sabe que você vai passar uma imagem. Mas eu não me preocupo com minha imagem. Mas você sabe que esse tipo de apresentação transmite uma imagem. E você também é responsável pela imagem que você transmite. Você não vai ser a imagem, mas você é responsável. Se eu tenho roupas extravagantes e passo por um local que é perigoso, eu tenho que saber que eu corro risco. Eu não posso ficar exigindo que a sociedade me proteja o tempo todo.
Camille Paglia diz que essa infantilização do feminismo, né? Tratar as mulheres como criança. Não, eu tenho que me proteger também, eu tenho que saber me proteger. Eu tenho que saber que nem todo mundo é equilibrado e que vai me respeitar. Eu tenho que saber que tem psicopatas sexuais que vão me atacar. Então, esse ponto é importante também a gente considerar, né? Flávio ultrapassou o tempo das perguntas só com essa resposta. Mas eu não vou deixar de fazer aquela pergunta que ele já sabe, que é polêmica, que está no livro dos Espíritos, né? E eu quero uma elucidação dos dois. E para fazer essa pergunta, né, nós temos que ler, né, a pergunta que Kardec fez aos Espíritos, né? Então, a 822, está no livro dos Espíritos, capítulo 10, se eu não me engano, é isso? Lei de liberdade ou de igualdade? Pronto. A pergunta que Kardec fez aos Espíritos: os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante a lei humana? Os Espíritos respondem: este é o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Aí em seguida, há um complemento da pergunta que é 822A. Depois, quem quiser, né, se aprofundar, está lá no livro dos Espíritos, capítulo 10, né, direito de igualdade, não é isso? E aí vem: de acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direito entre o homem e a mulher? Vejam bem a resposta. É essa resposta que ainda mexe comigo. De direitos, sim. De funções, não. É necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar. Olha só a resposta. Cada um com a sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direito entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido um ou ao outro é contrário à justiça de Deus, né? A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a bárbare os sexos. Aliás, só existe na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. E logo abaixo, aí que está, Flávia, mais Patrícia. Há mais de 100 anos, este livro indicava a solução do problema feminino, igualdade de direitos e diversidade de funções. Mando e mulher não são senhor e escrava, mas companheiros que desempenham uma tarefa comum com a mesma responsabilidade pela sua realização. O feminismo adquire um novo aspecto à luz deste princípio. A mulher não deve ser a imitadora e a competidora do homem. Olha, não concordo, mas vocês não do homem. Mas sua companheira de vida. Ambos mutuamente completando na manutenção do lar, que é a célula básica da estrutura social. E aí? Vocês viram a mulher, companheira do homem? Eu achei aqui essa tradução, esse espírito machista, né? Mas pronto. A mulher, né, tem que ser, não pode ser imitadora,
tem que ser ali trabalhando no lar, né? Juntamente. E hoje, isso, o Livro dos Espíritos, ele tem mais o quê? 160 anos, não é ou não? Né? Fez 160 anos esse ano. Então, há 160 anos atrás. É importante salientar que a doutrina espírita, ela é jovem, ela é uma criança ainda. Mas com o decorrer do tempo, nós estamos evoluindo gradativamente. As coisas mudam, as opiniões também. Né? Emmanuel, através de psicografia de André Luiz, há vários textos, há várias mensagens, há várias frases falando sobre o papel importante da mulher. Né? Nós podemos ser mães sem gerar dentro do nosso útero, mas podemos adotar e amar da mesma forma, assim como Maria de Nazaré nos amou naquela época, até mesmo quando Cristo foi crucificado, e continua nos amando até hoje. Né? Então, voltando a esta questão aos dois, como é que vocês interpretam essa resposta nos dias atuais, mediante a evolução, a mudança dos papéis? Porque hoje nós sabemos que às vezes a mulher está trabalhando muito mais lá fora, o homem uma jornada bem menos no lar. Os papéis podem ser trocados sem que haja um preconceito ou um desrespeito, né, um do outro. E como é que vocês dois veem essa resposta dos Espíritos nesta questão 822A, no capítulo 10, né, Direito de Igualdade? Vamos lá? Eu vou pegar logo o microfone, porque eu já me garanto na minha resposta, e aí Flávio pode passar aqui até meia-noite, porque a sociedade patriarcal está me oprimindo, então vamos lá. Eu penso que o grande propósito da evolução é que nós sejamos multiplicadores de talentos, e por isso essa diversidade de papéis em que eu vou experimentando funções diferentes e vou evoluindo. Então eu acredito que a resposta esteja baseada naquele espírito de parceria, a depender de cada experiência que nós temos num relacionamento, a gente vai ajudando o outro a fim de que os dois cresçam. Há uma obra que eu me debrucei a estudar, até por indicação de Flávio há algum tempo, Os Parceiros Invisíveis, de John Sanford, em que ele vai falar sobre essas polaridades psíquicas e como que nós somos convidados à individuação através dos relacionamentos. Nós precisamos primeiro pensar na época quando o Livro dos Espíritos foi escrito e no modelo de sociedade que existia na época. Há uma frase no livro Nosso Lar, primeiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual por André Luiz, que me deixou ensimesmada por muito tempo, que é quando Laura, a mãe, se eu não me engano, de Lísias, fala sobre espírito feminino. Aí eu falei, pronto, que raio de espírito feminino é esse, se nós aprendemos que o espírito não tem sexo? E aí eu fui entender, com conversas com Flávio e à base de muita reflexão, que na verdade, no que ela se referiu sobre o espírito feminino e dentro dessa questão de O Livro dos Espíritos, que a mulher deve se devotar ao lar, é que naturalmente, por nós termos essa polaridade por hora mais estuante, somos convidados a uma série de qualidades e características psicológicas que podem nos levar à amabilidade, à doçura, ao cuidado e à afetuosidade com todos. Isso não significa que eu, por exemplo, não posso exercer funções profissionais que sejam notadamente masculinas. Por exemplo, sou engenheira eletricista de formação. Já que Flávio abriu o presidente para contar a autobiografia, eu vou contar um pouco também. Passei por cenas muito deprimentes de preconceito na minha profissão, em que eu precisei necessariamente provar a minha competência só por ser mulher. Me formei com 2 mulheres e 25 homens. Para a gente ver marcado aqui esse estigma, digamos assim, de que engenharia é coisa de homem. Mas isso, em momento algum, foi um empeço para a minha vida profissional. Não me senti ultrajada e oprimida pelos olhares recriminatórios. É algo natural se nós sabemos que estamos internados num planeta de provas e expiações. As pessoas são imperfeitas, elas são preconceituosas e a gente vai ter que enfrentar e vai ter que lidar com isso.
Mas o olhar recriminatório do outro sobre mim muda quem eu sou? Me gera transtorno? Me gera problema? E eu preciso violentar aquilo que o outro pensa sobre mim para que eu possa viver bem? Então quem tem que mudar a forma de conduzir sou eu. Porque eu que estou com transtorno. Se o outro tem o poder de me mudar. Então, voltando à questão, é lógico que nós sabemos que existe, principalmente aqui, uma diversidade de talentos. Sejamos homens, sejamos mulheres, temos os nossos talentos, que nós fomos conquistando ao longo das nossas reencarnações e que nos fazem ser mais habilidosos em certas áreas do conhecimento cognitivo e em certas áreas de nossa inteligência emocional. Então não há regra. Lugar de mulher é tal lugar e lugar do homem é tal lugar. O lugar do homem e da mulher é onde eles são competentes para exercer aquele tipo de função. Então a gente tem que deixar de fazer esse estigma. E claro, entender sempre que nós não estamos aqui numa luta armada e que o objetivo não é da gente medir força com os nossos convivas. Nós estamos juntos, todos vamos alcançar a evolução mais cedo ou mais tarde. E o regime é de parceria e de cooperação. Se eu tenho muita paciência, eu lido com uma pessoa profundamente antipática e impaciente, doando esses meus talentos para serenar esse comportamento. Se eu sou uma pessoa que socializo bem, eu consigo influenciar o outro que é um pouco misantropo. E assim a gente vai seguir. Em função do avançado horário, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, o mais resumido. Antes de meia-noite a gente acaba. Tô brincando. A primeira consideração que eu gostaria de fazer, eu acho que ela já abordou boa parte da resposta que eu ia dar. Mas a primeira consideração que eu ia fazer é que essa nota que a Jane leu não é uma nota de Kardec. É a nota de Herculano Pires, da tradução de Herculano Pires. Ele se expressa assim. Herculano Pires foi um grande filósofo, conhecedor da obra de Kardec, mas tinha seus posicionamentos pessoais, né? A tradução de Herculano Pires nessa pergunta, comentei até no grupo da gente, eu considero problemática essa tradução, né? Porque se você pega, por exemplo, a tradução de Evandro Noleto Bezerra da FEB, ele diz assim, de direito sim, de funções não. É preciso que cada um tenha o seu lugar, tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior. Porque de Herculano Pires tem a mulher do lar, né? E o homem fora, né? Cada um de acordo com a sua aptidão. Exterior e interior, tem dimensões aqui, né, simbólicas, né? Exterior e interior, a gente pode aqui tentar entender aqui como André Luiz fala, né? André Luiz não chama de masculino e feminino, ele chama o elemento ativo e o elemento passivo. Ele usa essas expressões na obra dele, né? Que os espíritos temos todos, características mais passivas e mais ativas, todos nós, né? E aí o espírito continua e diz, no final, ademais, a emancipação da mulher assinala o progresso da humanidade, além disso, os sexos só existem na organização física. Deixando a entender os espíritos que eles estão perfeitamente de acordo com essa isonomia. Mas por que esse início de um ocupado exterior e do outro interior? Primeiro, as questões que os espíritos respondem no livro dos espíritos são questões que eles falam genericamente. Eu tenho vários exemplos aqui para colocar. Se você pega lá, emancipação da alma, você vai lá em determinado momento os espíritos dizerem que todo sonho é fruto de emancipação da alma. A gente sabe que não. Tem sonhos que são fruto do psiquismo do indivíduo. A alma não emancipou, não foi para um lugar. Mas na própria obra kardeciana, em outra pergunta lá na frente, ele coloca, mas há alguns sonhos que são produto da imaginação do homem, ele diz assim, né? Ou das suas preocupações na vida material. Olha aí. Se você pega uma pergunta isolada e não lê a obra em conjunto, você diz, não, aquela pergunta está dizendo que todo sonho é sinal de desdobramento. E não é. Em outra pergunta lá adiante, ele próprio se refere. Por quê? Porque os espíritos não podiam entrar em cada caso, porque senão a obra não teria fim. Ele tinha que responder genericamente. O que é que os espíritos estão respondendo genericamente? É que, genericamente, a experiência no corpo masculino dá uma tendência ao homem a ter mais facilidade para determinadas funções. E a mulher, mais facilidade para outras funções. Por exemplo, o exemplo que eu dei lá no hospital com o menino, etc. Se eu me esforçasse, daria. Mas com uma dificuldade maior. Força física. A mulher quiser realizar um trabalho pesado, dá, mas é com esforço maior. No sentido de tendências, há uma facilidade maior. Ela falou, a profissão dela
é mais predominantemente buscada pelo público masculino. Na minha, por exemplo, eu me formei com 40 pessoas, dois homens só, 38 mulheres. Hoje está mais diferente, está mais misto, mais híbrido em psicologia. A mulher, muitas vezes, tem mais facilidade em interação, em comunicação, em vínculo, em diálogo, em empatia, em escuta. Né? O homem pode fazer? Pode, mas com esforço maior. Né? Com esforço maior. O homem normalmente é mais objetivo nesse sentido. Estou falando em termos gerais. Mas eu vou dar até mais arma para a Jane. No livro O Consolador, tem um momento que Emmanuel fala da importância da oração da mulher no lar. Se a gente pegar essa passagem, não, e o homem não precisa orar em casa, não? Ele está falando de maneira genérica também. Que muitas vezes a mulher se interessa mais por espiritualidade, muitas vezes sustenta o lar. Mas a gente tem exceções. Tem situações onde a mulher não quer nada com a hora do Brasil e o homem, às vezes, é dedicado à espiritualidade. Emmanuel está falando que, de maneira geral, até na psicanálise a gente fala que, de maneira geral, a falta de uma mãe na orfandade faz mais falta do que a falta do pai. Há exceções, mas as exceções confirmam a regra, a figura materna. Né? Então, a gente tem que compreender isso em termos de linhas gerais. Na obra Nosso Lar, tem lá aquele episódio lá do triângulo, lembra do triângulo? Que a mulher é um triângulo, outro, etc. E a mulher deve se dedicar ao lar, etc. Também o Espírito está falando em linhas gerais. Né? Porque senão a gente vai achar que a mulher tem que ficar em casa e o homem tem que trabalhar. Nada disso, a mulher pode se realizar. Mas é nesse sentido que determinadas tendências fazem com que os homens tenham mais facilidade em uma área e menos em outra, e a mulher assim e vice-versa. É mais nesse sentido de tendências, né? E não de estereótipos. Jesus disse, não julgueis, né, para não sermos julgados. Não há julgamento. Mas a pergunta é, como que dentro da doutrina espírita e, aliás, dentro do conhecimento de vocês, que nos quais estudam realmente a obra kardeciana e não só, vão muito além, como é que vocês veem a questão do médio João de Deus, que fez inúmeras curas e também, né, se deixou levar pela matéria, né, cometendo, né, esses crimes, né, que não deixa de ser um crime. E aí como é que a gente vê a mediunidade? Ele curou, né, ele fez um ato de bondade, de caridade, curando o outro, mas também falhou, né? Como é que vocês veem isso dentro da doutrina, dentro daquilo que nós estudamos, dentro do livro dos médiuns? Como é que a espiritualidade, nesse caso, permite uma agressão física à mulher? Foram 330, isso porque algumas falaram, deve ter tido muito mais que não falaram. Mas como é que a espiritualidade permite uma cura diante de tanta intervenção dentro de uma sala? Porque ele foi psicopata sexual, se a gente analisar tudo que ele fez, né? Como é que isso me intriga, sabe? Mais uma vez, vou garantir, né? Com respeito a esse assunto, eu gosto sempre de me lembrar da piedade. Piedade não significa conivência. Mas Jesus nos ensinou, quando ele fala para o levita, quem é o nosso próximo, a nos compadecer do caído que está no chão, mas também do sacerdote e do levita que passam inermes, tomam distância e não acodem, porque aqueles, mesmo tendo conhecimento da lei, não se compadeciam para ajudar. Eu acredito que a legislação humana, ela deve se encarregar de fazer justiça se constatados os crimes, e que todo e cada depoimento deve ser levado em consideração, e a legislação humana já tem esse comportamento. Com respeito em especial à figura humana, a gente tem que entender que nós somos imperfeitos e que as tentações, elas são necessárias ao nosso aperfeiçoamento, mas nem sempre nós temos robustez moral suficiente para resistir a elas. Por isso a lição de oração e vigilância que Jesus sempre nos ensinou. E essa é uma importante lição para a gente, porque guardadas as devidas proporções, nós também temos os nossos espinhos na carne, como disse o apóstolo Paulo, e quando defrontados com as tentações, precisamos ter
essa probidade suficiente para resistir e perseverar no bem. Uma outra coisa interessante que eu gostaria de lembrar é que na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, Humberto de Campos nos lembra que nós somos enfermos e criminosos. E estamos num caldo de cultura em que estamos nos tratando num hospital-escola. E num hospital, a gente não pode esperar um clima de saúde próximo das esferas superiores. Mais uma vez, isso não significa conivência, mas explica. Ismael chega a perguntar, num diálogo com Cristo, por que a espiritualidade superior simplesmente não glorifica todos os espíritos daqui da Terra, com o objetivo de não termos mais violência, corrupção e todas as mazelas morais que nos são conhecidas. E nesse diálogo, o Cristo responde que o poder e o amor de Deus não violenta ninguém. O livre-arbítrio é o nosso maior recurso, com o objetivo de tomar as nossas escolhas e delinear os nossos destinos. De acordo com o Livro dos Espíritos, não há fatalidade. A única fatalidade é que nós chegamos e partiremos em algum momento desse mundo corporal, mas o tempo inteiro nós somos arquitetos dos nossos destinos. E a forma como utilizamos o nosso livre-arbítrio, ela vai delinear aquilo que nós vamos colher futuramente. É lógico que chega um momento em que, mesmo diante de tanto mal, a espiritualidade nos usa como instrumentos, ainda que imperfeitos, para fazer o bem. Mas chega um momento que, por desígnios superiores, por misericórdia divina, ele não quer ver mais a criatura errar tanto, sofrer tanto, e faz uma intercessão. No capítulo 20, Influência Moral do Médium, pergunta número 2, Kardec pergunta assim ao mundo espiritual: sempre se tem dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se veem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e a empregam no mau sentido? O mundo espiritual respondeu: todas as faculdades são favores pelos quais a criatura deve render graças a Deus, visto que há homens que estão privados delas. Poderias também perguntar por que Deus concede boa visão aos malfeitores, destreza a trapaceiros, eloquência aos que só utilizam para o mal. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que precisam dela mais do que as outras para se melhorarem. Pensais que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem. Coloca-os nas mãos deles, cabendo ao homem aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo? Deus permitiu que ele tivesse esse dom para tornar ainda mais odiosa aos seus próprios olhos a traição que praticou. Então, essa responsabilidade é uma concessão divina pela qual a criatura acaba respondendo, né? E como no próprio direito não se deve condenar antes da pessoa ter praticado o crime, ninguém é condenado porque estava pensando em praticar o mal. Na justiça divina também, o indivíduo vem com tendências. Ele pode ceder a essas tendências ou superar. Eu escrevi no grupo do WhatsApp e publiquei no Facebook do Raciocínio dos Espíritas um texto que fala um pouco sobre a mediunidade de cura, que é uma mediunidade muito problemática. Porque cura sempre atraiu muita gente. Sempre foi um chamariz de holofote, de fama, e os médiuns famosos de cura quase sempre terminaram mal. Porque muita mente em cima deles. A gente adora fama, né? Mas fama é uma tragédia. Fama é uma tragédia. Olha, certa vez eu estava viajando, estava em São Paulo, e eu estava no aeroporto comendo meu sanduíche, meu fast food, ninguém me incomodava. Chegou uma atriz, eu vou falar o nome dela, Ana Paula Arósio. Ela chegou e sentou, coitada, eu tive pena dela. Porque ela não conseguia nem comer. Era alguém pedindo autógrafo, era alguém querendo conversar, era alguém... E eu ali, no sossego. Fama é provação. Fama é provação. A mediunidade de cura atrai holofotes, atrai mentes, atrai gente que envolve o médium, que vai contaminando. E é muito difícil o médium permanecer puro, permanecer impoluto, sem se contaminar.
Porque é tanta coisa em cima dele, é tanta pressão, é tanto pedido, que ele começa a se vender, começa a comercializar a mediunidade e às vezes acaba em escândalos. Edson Queiroz se envolveu em algumas polêmicas, foi assassinado pelo caseiro da sua casa. Rubens Farias, que eu presenciei fenômenos de cura autênticos, ficou foragido, inclusive, da Polícia Federal, acusado, inclusive, de assassinar alguém numa cirurgia espiritual. Ficou um tempo em Portugal, depois voltou, e me parece que rolou o processo aí. O próprio Zé Arigó, que foi o maior de todos, morreu num acidente trágico. E a gente vê que a mediunidade de cura sempre chamou a atenção, e é muito cuidadosa. Sabe por quê? Porque a mediunidade de cura é fugidia. Se eu sou médium de cura, eu não garanto que eu vou curar alguém. Eu não garanto. Chico Xavier às vezes curava, mas assim, era espontâneo. Ele estava com uma pessoa, de repente ele falava, ele aplicava um passo e a pessoa ficava boa. Mas ele nunca se arriscou uma tarefa dessa, porque eu não garanto que vou curar a pessoa, eu não tenho essa garantia. E é subordinado a uma série de fatores. Kardec, inclusive, examina isso, que é uma das faculdades mais complicadas e mais tem a ver com moral. Por isso que os grandes apóstolos que conseguiram curar nessa moralidade, por conta dessa irradiação. Por quê? Porque sustentavam os fluidos espirituais com os fluidos próprios da sua moralidade. Então, é uma mediunidade muito complicada, é uma tarefa muito arriscada. Eu tenho vibrado para que o companheiro que está envolvido nessa situação não se suicide. Porque ele está foragido. Eu tenho vibrado para que ele não se suicide. Porque, segundo a imprensa, não sei se é verdade, mas segundo a imprensa, os cálculos que têm sido feitos, caso todas essas denúncias se convertam em condenação, ele vai pegar quase 200 anos de prisão. Então, eu acredito que a ideia aqui é que ele fique no corpo. Para, caso a ocorrência seja legítima, como tudo indica que seja, ele possa aproveitar o resto da sua existência na reflexão, mergulhando em si mesmo, porque pelo suicídio ele vai se complicar mais. Então, é necessário que a gente tenha muita calma, e é necessário que a gente também estude espiritismo para também não ficar idolatrando médiums, pessoas que são humanos, que falham. Todos, sem exceção, todos os médiuns tiveram deslizes, todos, Chico Xavier, todos, a única exceção foi Jesus. Claro que alguns deslizes são mais graves, como esse, porque são crimes. Outros foram pegos em fraude, outros não souberam tratar bem uma situação específica, típica, né? E assim por diante. Então, é necessário que a gente entenda que eles são médios, que eles têm uma capacidade, mas que eles são espíritos em luta também. Luta consigo mesmos. E é também cruel a gente idolatrá-los. É cruel para eles. No caso do médium em pauta, ele próprio se declara que não é espírita. Ele próprio tem práticas que não se coadunam com o espiritismo, não vai nenhuma crítica aqui, porque o médium pode comercializar produtos religiosos, não deve. Mas pode, ele pode. Legalmente falando, ele pode escrever, psicografar um livro e ganhar dinheiro com aquele livro. Do ponto de vista da justiça humana, não tem nada que impeça ele. Agora, não deve, porque do ponto de vista da ética espírita, isso é um equívoco. É um crime espiritual, mas não é um crime para a justiça humana. Então, ele pode comercializar a mediunidade, mas é sempre um risco. E quando começa assim, já é visto como algo delicado. O médium em pauta, ele tinha práticas de comercialização de produtos, a gente sabe disso. Ele tinha rituais que não se coadunam com o espiritismo, nada contra, nenhuma crítica. É válido em outros contextos, em outros ambientes. Mas essa mediunidade que é muito comercializada é um risco que abre porta para outros problemas, para outros conflitos, porque começam a ser assoladas as paixões que todos nós guardamos no nosso inconsciente, as coisas mal trabalhadas que todos nós temos. Porque começa com as facilidades financeiras e o dinheiro. E o dinheiro assula outras paixões, né? Então, eu acho que é importante a gente meditar sobre isso. É um momento de oração, de vibração, né? É um momento de a gente vibrar por tudo isso. Vibrar também pelas vítimas ou supostas vítimas. Vibrar pelo companheiro. E, sobretudo, não nos fixarmos demais nisso. Não alimentarmos demais isso. Porque senão também a gente vai entrar num conflito, né? Fazer a nossa parte, servir a nossa causa, porque a gente tem problemas mais sérios também conosco para resolver, né?
Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Paulo, Efésios, versículos 5, 28. Muitas vezes, os apóstolos dos gentios têm sido acusados de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo, para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridas das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigorosos em matéria de fé religiosa, quais o judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época, nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele, vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém que acompanham Jesus até o instante extremo. Paulo de Tarso foi consolidador deste movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala palavras, procurava levantar a mulher nas condições de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criaturas de Deus igual a ele.